ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, eu me tornaria como um bronze ressonante e um símbolo tilintante. E ainda que eu tivesse o dom de profecia e entendesse todos os mistérios e todo o conhecimento, e ainda que eu tivesse toda a fé, de tal maneira que pudesse remover montes e não tivesse amor, eu nada seria. E ainda que eu distribuísse todos os meus bens para alimentar os pobres, e ainda que eu entregasse o meu corpo para ser queimado, se não tivesse amor, de nada me aproveitaria. O amor é sofredor, é benigno. O amor não é invejoso. O amor não se vangloria, não se envaidece, não se comporta indecentemente, não busca os seus interesses, não se irrita facilmente, não pensa mal. Não se regozija com a iniquidade, mas regozija com a verdade. Sofre todas as coisas, crê todas as coisas, espera todas as coisas, suporta todas as coisas. O amor nunca falha, mas havendo profecias, elas falharão. Havendo línguas, cessarão. Havendo conhecimento, desaparecerá. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas quando o que é perfeito vier, aleluia, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era criança, falava como criança, entendia como criança, pensava como criança. Mas quando eu me tornei homem, eu me coloquei de lado as coisas infantis. Porque agora vemos através de um espelho, sombriamente, mas então veremos face a face. Agora eu conheço em parte, mas então conhecerei como também eu sou conhecido. Aleluia. E agora permanece a fé, a esperança e o amor. Estas três coisas, mas a maior destas é o amor. Necessidade no glória a Deus. Pai, nós já somos gratos a Ti, Pai, por essa oportunidade de falar da Tua palavra, Senhor. Podemos estarmos aqui em comunhão, Senhor, Te adorando, Pai, ouvindo cânticos e louvores ao Senhor, Pai, e podendo mais do que tudo sentir a Tua presença. Senhor, obrigado por mais essa sexta-feira, Pai, por esse fôlego de vida, Pai, porque nós entendemos que precisamos Te buscar. Nós precisamos nos alimentar da Tua palavra, Pai, porque é ela que nos mantém de pé diariamente. É ela que é o nosso combustível para prosseguir. Oh Jesus, continua sendo com o Teu povo, Pai. Alcança aqueles que não puderam estar aqui também nessa noite, Senhor. Que essa mensagem possa atravessar, Pai, essas paredes. Possa, Pai, atravessar as redes sociais e alcançar um coração que precisa ouvir nessa noite também, Senhor. Nos ajude, é o que eu te peço, em nome de Jesus. Irmãos, nós estamos diante de um texto muito conhecido. Pode tocar, Luísa, por favor. Nós estamos diante de um texto muito conhecido por muitos estudiosos, irmãos. Talvez essa tenha sido a literatura mais poderosa a qual Paulo escreveu. Alguns teólogos, alguns estudiosos dizem que Paulo não escreveu nada mais poderoso do quanto esse capítulo aqui da primeira carta dele aos Coríntios, capítulo 13 mais precisamente. É um texto tão conhecido e tão forte, irmão, tão poderoso. Ele tira mesmo de lado muitas coisas que nós temos enraizada em nossa mente. Talvez esse texto aqui só seja menos conhecido que o Salmo 23, que é o Salmo do Pastor. E é tão bom, irmãos, quando nós meditamos na palavra do Senhor e vemos os ensinamentos que o apóstolo dava ali para aquela igreja e serve para os nossos dias atuais também. É uma palavra tão atual e tão rica, irmãos, que falou naquele tempo lá para aquela igreja que tinha muitos problemas. Era uma igreja, irmãos, que era rica em dons. Era uma igreja, como nós já estudamos aqui no início, irmãos, que tinha mesmo dom de curas, tinha mesmo variedade de línguas, dom de profecias, tinha mesmo, e eles se gloriavam por conta disso, dom de conhecimento, irmãos, dom de fé. Era uma igreja que era riquíssima nisso, mas ao mesmo tempo era uma igreja que era extremamente carnal. Era uma igreja que era extremamente almática, irmãos. Era uma igreja que necessitava mesmo de um batismo, mas o batismo de agora era de amor. Não aquele somente o batismo de você nascer de novo e se tornar uma nova criatura. Era uma igreja que precisava de um batismo, mas um batismo diferente, um batismo agora de amor. Eles precisavam desconstruir algumas coisas da mente deles, irmãos. Era uma igreja que buscava mesmo dons de maneira intensa. E Paulo não o desencoraja a buscar, não. Se você for ler aqui, irmãos,
no final do capítulo 12, a qual a pastora esteve ministrando semana passada, no último versículo aqui, 31, Paulo diz assim, ele diz, portanto, procurai fervorosamente, irmãos, os melhores dons, e eu vos mostrarei o caminho ainda mais excelente. Esse capítulo 13, irmãos, é uma espécie de um parêntese que Paulo faz aqui, porque no capítulo 12 ele começa uma introdução a falar sobre os dons ali naquela igreja. Fala mesmo sobre os dons de línguas, dom de profecias, dom de cura, dom de fé, tantos os dons. E o dom de línguas, irmãos, os coríntios, eles valorizavam de maneira muito fervorosa aqueles dons. Já no capítulo, irmãos, 14, no primeiro aqui, ele diz assim, ó, segue o amor e desejai os dons espirituais. Paulo continua incentivando, buscai sim esses dons. Mas eu vou te mostrar algo que ainda é mais excelente do que tudo isso. Porque você pode ser dotado de dons, irmão, você pode ser rico em tantas coisas, mas se não tiver amor em tudo isso que você está fazendo, não vale nada. Essa era a mensagem central a qual Paulo queria passar para aquela igreja. Ele estava entendendo qual era a realidade daquela igreja. Era uma igreja que vivia mesmo, era uma igreja que era orgulhosa, era uma igreja que vivia a imoralidade, era uma igreja que já estava servindo ao Senhor, mas ainda mantinha algumas práticas de quando ainda eram pagãos, irmãos. Algumas práticas cultuais de quando ainda serviam a diversos deuses que existiam naquele tempo, né? A deusa Afrodite, que era a deusa do amor, né? E vários outros deuses a quais eles adoravam e prestavam cultos ali. Parecia até um culto cristão mesmo, normal. Tinha todos os rituais ali, irmãos. Mas tinha a parte central é que o cristianismo adorava ao Senhor e eles estavam adorando a deuses que não podiam responder. Deuses que não tinham o poder que o nosso Deus tão poderoso tem, irmãos. Então no capítulo 12 nós vemos aqui, irmãos, Paulo falar sobre dons, fala sobre o corpo. No capítulo 14 você vai ver ele falar sobre a ordem do culto, irmãos, sobre o dom de línguas, o dom de profecias. Paulo vai dar um direcionamento ali, qual era o principal dos dois. Né? O dom de língua nós sabemos, irmãos, vai ser estudado na próxima semana, ele edifica a si mesmo, irmãos. O dom de profecias, ele edifica a igreja também do Senhor. E o Paulo vai dar algumas orientações em relação a isso. Mas esse capítulo 13, Paulo ele faz um parênteses aqui, irmãos, não é apenas um poema bonito. Esse texto eu acredito que vocês já ouviram em ministrações de casamentos, acredito que vocês já ouviram em encontro de casais, vocês já ouviram falar esse texto em diversas oportunidades assim, em encontros mesmo de casais ou casamentos. Mas esse texto aqui, irmão, propriamente ele não foi escrito com esse intuito, né? Eu, inclusive, mas ele serve para ministrar casamento também, porque ele fala de amor, irmãos, e o Senhor é a perfeição de tudo isso. Mas esse texto ele não foi escrito com esse intuito, irmãos. Foi mesmo Paulo dando uma orientação pastoral severa àquela igreja ali, irmãos, que eles precisavam entender certas coisas, que eles podiam ter tudo. Podia dominar certas práticas, podia ter dom de cura, podia ter dom de profecia, de língua, mas se ele não amasse aqueles que estavam ao seu lado, irmãos, nada disso valeria. O Senhor ele está interessado muito mais na intenção do nosso coração, irmãos. É o que sai de dentro para fora. Quantas das vezes são feitas demonstrações externas, irmãos, e até agradável aos olhos da sociedade, é tão limpo, é tão bonito, mas a motivação que sai do nosso coração só o Senhor sabe. Qual a motivação que me trouxe de casa hoje até a igreja, irmãos? Talvez os irmãos, quando alguém vem ministrar aqui em cima, os irmãos podem olhar assim, vai analisar a performance, vai analisar a eloquência, vai analisar se a pessoa foi cristocêntrica mesmo, se ela não fugir do texto. A gente faz algumas análises e observa mesmo. Quem já tem um certo tempo de caminhada começa a observar algumas certas coisas, irmãos. Mas o Senhor está interessado verdadeiramente, não é somente com o meu conhecimento, é com a intenção do meu coração. Qual foi a intenção que eu saí de casa hoje? Foi adorar ao Senhor? Foi amar esse irmão que está do meu lado? Foi aprender da palavra do Senhor? Ou foi somente analisar o que vai acontecer no culto? Irmão, nós precisamos ter um culto racional, sim. E a Bíblia nos orienta isso. Mas quando o Espírito Santo ele se move em nosso meio, irmão, nós não podemos prendê-lo, nós não podemos atá-lo. Temos que dar mesmo a liberdade de ouvir e deixar que ele trabalhe em nosso meio. Mas tudo isso, irmão, se não houver amor, de nada serve. Se eu não amar o que eu estou fazendo, se eu não amar servir a Deus, se eu não ser grato por tudo aquilo que Ele já fez em minha vida, e vai continuar fazendo pela misericórdia dEle, não porque nós merecemos. Tudo aquilo que Deus tem derramado na minha e na sua vida, irmãos, nunca pense que é porque você merece. Porque se for por merecimento, irmãos, nós nem estaríamos aqui hoje.
Será que fosse por merecimento nós teríamos acordado hoje? Não, talvez não, irmão. Certamente que não. Nós falhamos diariamente e o Senhor tem tido misericórdia diariamente das nossas vidas. Tem olhado para nós com um olhar de misericórdia, com um olhar de amor, com um olhar de perdão, porque Ele nos dá uma nova oportunidade de fazer diferente todos os dias. Aleluia. Você imaginou, já imaginou se o Senhor olhasse, irmãos, e tomasse atitudes como nós tomamos na maioria das vezes? Nós não estaríamos aqui. Mas é bom que Ele pensa de maneira diferente e age mesmo de maneira diferente. Porque muitas das vezes, irmãos, nós podemos estar numa igreja e ver sinais, prodígios, maravilhas. Pode ser uma igreja ativa, poderosa e mesmo assim ser uma igreja que está espiritualmente doente. Se ela não tiver, irmãos, centralizado qual o verdadeiro sentido do Evangelho, irmãos, é uma igreja que pode viver tantas coisas, irmãos, mas está espiritualmente doente. Então é isso que Paulo quer um pouco aqui orientar essa igreja de Corinto nesse tempo aqui. E logo nos primeiros versículos aqui, irmãos, Paulo ele traz uma linguagem literária que nós chamamos de hipérbole, irmãos. Ele faz um exagero aqui de linguagem mesmo. E de maneira intencional, para lhe chamar a atenção, irmãos, para que você possa dar relevância aqui no outro assunto a qual ele vai falar. Paulo ele começa dizendo aqui, irmãos, olha, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tivesse amor, eu me tornaria como um bronze ressonante e um símbolo tinante. Aleluia. Como eu disse, ele age de maneira intencional, irmãos, para nos trazer um choque de realidade mesmo. E a maneira como ele fala, ainda que. Paulo não diz que é possível que você fale todas as línguas dos homens, irmãos. Será que é possível alguém falar todas as línguas existentes, irmãos? Não, é algo que é impossível mesmo. E ainda mais, ele continua ainda mais, falar a língua dos homens e dos anjos. Aleluia. Ele diz, ainda que, ele não diz que é possível se fazer, mas ainda que alguém fosse capaz de fazer isso, irmãos. Que alguém fosse dotado desse dom de língua de uma tal maneira que conseguisse falar todas elas, irmãos. Ainda assim, se não tivesse amor, irmãos, seria como esse instrumento aqui, irmãos, a qual ele falou, seria como um bronze ressoante. Aleluia. Paulo traz uma ideia, irmãos, que isso indica um vazio, irmãos. É um som sem sentido, sem conteúdo. Ou seja, ainda que eu tivesse esse poder, irmãos, de entender todas essas línguas, irmãos, e falar todas elas, se não fosse dotada de amor, de nada me valeria, porque eu não estaria edificando a igreja do Senhor. Não estaria edificando aquele próximo, irmãos. Eu seria somente dotado desse dom, mas somente para mim. E tudo aquilo que o Senhor entrega na minha e nas suas mãos, irmãos, não pode ficar somente em nós. Se não for para edificar aquele que está em nosso lado, então não serve para nada. Não serve para nada. Eu edifico a irmã Marisa, ela me edifica, eu edifico o pastor Clodoaldo, ele tem que me edificar também, aleluia. E é essa troca, irmãos, que o Senhor deseja entre nós. Essa comunhão, esse amor uns para com os outros. Então, Paulo exagera de tal maneira, irmãos, para que você entenda, olha, ainda que eu vivesse, que eu conseguisse falar todas essas línguas, se não fosse voltada de amor, para mim não valeria nada. Não valeria nada. Ele traz mesmo uma chamada de atenção para nós aqui. Palavras sem amor, irmãos, são apenas barulhos vazios. Não adianta eu falar, ter uma eloquência, ter uma oratória tão bonita, irmãos. Tem pessoas que conhecem mesmo a Bíblia de capa a capa, de Gênesis, Apocalipse, até o último ponto, a última vírgula, irmãos. Mas se não tiver amor no seu coração, serão somente palavras vazias que vão ser jogadas ao vento. Tem pessoas que têm uma oratória, como a gente costuma dizer, que derruba até avião. Mas você vai derrubar somente o avião, irmão. Se não tiver amor, não vai valer nada para a vida daquele próximo. Daquele que está ao nosso lado, para a vida da igreja e para o Evangelho de Cristo. Então ele exagera mesmo nessa intenção, para que você entenda, irmãos, que se não tiver amor, não vai valer de nada. Aleluia. No versículo 2 ele diz assim ainda que eu tivesse o dom de profecia e entendesse todos os mistérios. Será que alguém é capaz de entender, irmãos? Todos os mistérios do Senhor? Ainda não existiu nenhum profeta, nenhum apóstolo, ninguém que veio a essa terra que foi capaz de entender todos os mistérios do Senhor, irmãos. Mas Paulo diz, ainda que houvesse ainda que alguém fosse capaz, que fosse esse super profeta, que fosse esse homem que fosse dotado de todo esse conhecimento, irmãos, isso vai passar, irmãos. Profecias vão se acabar, aleluia. As línguas vão cessar, irmãos.
Mas tem uma coisa, irmãos, olha, que eu aprendi com esse texto também. Nem todo mundo na igreja vai falar em línguas, irmãos. Nem todo mundo vai ter o dom de profecia. Nem todo mundo vai ter o dom de falar, nem todo mundo vai ter o dom de interpretar. Mas tem uma coisa que a igreja toda ela pode ter, irmãos. É o fruto do Espírito, que é aquele primeiro lá dos 9, que diz amor. Aleluia. Tem uma coisa que não é específico para ninguém. Todos que buscarem podem ter, irmãos. Tem coisas que não vai ser derramadas sobre a vida de todos, não mesmo. Tem pessoas, irmãos, que vão viver nos bastidores, vão servir a igreja, vão servir aí fora, vão fazer tantas coisas tão importantes, irmão, e não vai ser batizadas com línguas. Isso vai tirar do céu? Não vai, irmãos. Não vai. Isso é um revestimento, mas é pessoal, é somente para a própria pessoa. Mas Paulo incentiva, busque sim, busque, mas eu vou te mostrar algo que é maior do que tudo isso. Aleluia. Tem uma coisa, irmãos, que você pode não falar em línguas, você pode não ter o dom de profecias, você pode não interpretar as línguas, mas o amor, irmãos, o Senhor derrama sobre a minha e sua vida diariamente. Você pode alimentar e fazer crescer isso em ti, para que isso exale através da sua pessoa para o próximo. Para que quando as pessoas possam olhar em mim, irmãos, e ver e sentir esse amor de Cristo também. Esses dias eu estou ainda no propósito, irmãos, e estava orando muito, e eu sempre me perguntava, mas se Jesus estivesse aqui agora, como ele reagiria? Se Jesus estivesse aqui comigo agora, como era que ele falaria? Muitas das vezes nós somos ofendidos no trabalho, nós ouvimos palavras que muitas das vezes a gente quer revidar daquela maneira, e eu sempre me pergunto assim, mas como era que Jesus reagiria numa situação dessa? O nosso carnal, irmãos, nosso ser, irmãos, esse corpo que vai ficar aqui na terra, nós vamos subir com o corpo glorificado em nome de Jesus. Amém. Mas esse corpo vai ficar aqui. Esse corpo, irmãos, ele quer rebater na mesma moeda, sim. Quantas das vezes a gente passa por lutas do trabalho e a gente ouve tantas coisas e diz assim, olha, minha vontade era revidar. Mas a pergunta que nós devemos fazer sempre, como Jesus reagiria numa situação dessa? Em meio ao caos, irmãos, ele trazia paz. Em meio a tantas loucuras, ele trazia a calmaria. Enquanto muitos queriam tirar a pedra daquela mulher ali, irmãos, ele dizia assim, aquele que não tem pecado, atira a primeira pedra. Abaixou, começou a desenhar no chão, com calma. Quando levantou, não tinha mais ninguém. É dessa forma, irmãos, tem que se perguntar diariamente, como Jesus reagiria nessas situações. Então ainda, irmãos, que nós tivéssemos o poder para... o dom de profecias mesmo, irmãos, e pudesse entender todos os mistérios do Senhor. Se não tivesse amor em nada disso que nós estamos fazendo, de nada vale para Ele. Se não tiver amor, irmão, naquele grande dia Ele vai dizer, olha, aparta de mim que eu não te conheço. Eu não te conheço. A intenção do seu coração não era a que me agradava. A intenção do seu coração era aparecer externamente, e eu estava atento àquilo que sai do seu coração. O Senhor é aquele único que sonda o nosso coração. Ele sonda verdadeiramente o nosso coração, irmãos, e Ele nos conhece de uma maneira que só Ele é capaz, aleluia. É impossível então nós conhecermos todos os mistérios do Senhor, mas sem amor seria apenas inutilidade, não serviria para nada, irmãos. Tantos profetas, irmãos, que passaram por essa terra, profetizaram e não viveram essas profecias. O Jeremias profetizou tantas coisas que ele não foi capaz de viver, irmãos. Isaías profetizou, irmãos, o nascimento do Senhor 700 anos depois. Será que ele viu? Então, irmãos, ninguém é capaz de conhecer todos os mistérios do Senhor. E mesmo ainda que fosse capaz, olha o exagero que Paulo faz, mesmo ainda que você fosse capaz de conhecer todas essas coisas, seria totalmente inútil se você não amasse o seu próximo. Seria totalmente inútil. Então, irmãos, vamos buscar cada vez mais esse fruto do Espírito. Até o pastor Gênesis falou aqui no domingo, falou sobre os frutos do Espírito, irmãos. Falou sobre o amor e falou sobre os outros 8 também. Caminhou um bocadinho por cá por eles. Mas se nós, irmãos, não tivermos isso, de nada vale para nós. Vamos avançar para o versículo 13, ele diz assim, olha, ainda que eu distribuísse todos os meus bens para alimentar os pobres, e ainda que eu entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse amor, de nada me aproveitaria. Irmãos, Paulo aqui nos 2 primeiros versículos, ele falou coisas totalmente impossíveis de se acontecer, né? Ele falou
Aqui coisas impossíveis de acontecer. A gente conhecer todas as línguas mesmo, a gente conhecer todos os mistérios do Senhor. Mas agora ele fala de algo aqui que até é capaz, é muito difícil de se acontecer, mas era até capaz de que acontecesse. Alguém distribuir todos os seus bens para os pobres, irmãos. É uma coisa que é muito rara. Certa feita o Senhor teve um encontro com um jovem e disse assim: olha, você quer mesmo saber qual é o segredo da sua salvação, quer ir para o reino do céu? Vem tudo que tem, segue-me. Nunca mais a gente ouviu o nome desse jovem na Bíblia. É uma coisa que é muito difícil de se acontecer, irmãos, mas é possível, era possível se acontecer. Então, coisas impossíveis e coisas muito difíceis, mas que ainda era palpável, pode se acontecer. Mas Paulo exagera de uma sobremaneira, irmãos, e mostra que mesmo eu fazendo tudo isso, você sabia que você pode fazer ação social, e se você não tiver amor, irmão, você vai estar só entregando o alimento a alguém, o Senhor não vai estar recebendo? Quantos políticos, né, irmão? Essas coisas estão sendo gravadas às vezes não podem. Mas quantos políticos, quantas pessoas às vezes distribuem alimentos, distribuem tantas coisas, irmãos, mas só para ter uma imagem boa e angariar votos. Aquilo ali não tem nada de amor, irmãos. O Senhor não recebe nada daquilo. Muitas das vezes até políticos cristãos, infelizmente. Infelizmente, né, existem desvios de caráter, assim, que a gente possa estar orando pelos nossos governantes, como a Bíblia nos ensina, irmãos. Para que dê sabedoria a todos eles. Porque toda a liderança em nossa vida é constituída pelo Papai do Céu. Que a gente possa orar mesmo pelos nossos governantes aqui de Portugal e da nossa nação, da nossa pátria lá, no Brasil também. Mas você sabia, irmãos, que é possível você distribuir mesmo alimentos, você fazer caridade, você doar coisas às pessoas, mas se a intenção do seu coração não for aquela de amor, for aquela de entender a necessidade real da pessoa, de nada vale para o Senhor, irmãos. De nada vale. E o Paulo, irmãos, ele continua e vai ainda mais além, vai entregar bens e até o seu próprio corpo, irmão, para ser queimado. Quem aqui de nós seria capaz de entregar o próprio corpo para ser queimado, irmãos? É uma coisa que é muito difícil de se acontecer. Aqueles 3 jovens que foram jogados ali na fornalha, irmãos, eles resolveram não negar o nome do Senhor, e o Senhor até honrou eles ali e os livrou. Mas algum de nós, irmãos, será que seríamos capazes de entregar o nosso próprio corpo para ser queimado, irmãos? E mesmo que nós fôssemos capazes de não negar o nome do Senhor, entregar o nosso próprio corpo pela causa de Cristo, irmãos, se a intenção do nosso coração fosse somente ficar marcada na história, e não ter amor, irmãos, de nada valeria. Seria apenas cinzas ali. Seria apenas um corpo queimado. Não valeria de nada. O Senhor, ele sabe diariamente a intenção do nosso coração. Então Paulo, ele faz esses exageros assim de maneira sobrenatural, irmãos, para que a gente entenda, olha, eu posso fazer todas essas coisas aqui, irmãos. Coisas que aos nossos olhos são impossíveis, coisas que até dá para fazer, mas ele conhece a intenção do nosso coração. E se não tiver amor, irmãos, o Senhor não vai receber nada, de nada vale mesmo para o Senhor. É porque Deus, irmãos, ele não mede a nossa espiritualidade pela nossa manifestação externa somente. Ele não mede, irmãos, pela nossa manifestação externa. Como eu disse, às vezes pode fazer tantas coisas para ganhar votos ou para ficar bem na fita, como a gente costuma dizer, para outras pessoas verem. Mas o Senhor mede verdadeiramente a intenção que sai daqui de dentro. É a motivação interna. É o que sai de dentro para fora. Quantas das vezes, irmão, você pode até servir a igreja e o seu coração está longe do Senhor. Lá em Colossenses diz, irmãos, tudo aquilo que nós possamos fazer, irmãos, que venhamos a fazer não como se fosse para homens, mas para o Senhor. Amém. Se nós fizermos dessa maneira, irmãos, como para o Senhor, Ele vai receber. Porque eu não vou olhar se o irmão está fazendo, se ele não está fazendo. Se Deus me mostrou, é porque é para eu fazer. Aleluia. Esses dias, irmãos, eu recebi uma notícia triste do Brasil, acho que foi ontem. Um pastor amigo nosso, ele já comeu churrasco na minha casa, já foi muitas vezes na minha casa, acabou falecendo ontem. E um amigo mandando umas fotos, né, daquele tempo a qual nós vivemos. Foi um tempo, era um homem que era muito usado por Deus. E eu vendo uma foto da igreja lá e eu me lembrando assim, na foto estava eu no início da minha fé, tinha sido separado ao diaconato, eu do lado aqui da porta da igreja, em pé o tempo todo o culto, irmãos. A igreja, mais de 200 pessoas, todo mundo sentado e eu em pé. Não porque eu queria aparecer, mas eu tinha dificuldade de estar sentado. Quando eu fui separado ao presbitério, o pastor dizia assim, não, agora na Assembleia de Deus a gente costuma levar as pessoas para cima do altar.
Agora você precisa sentar ali em cima conosco. Eu disse, pastor, eu ainda tenho dificuldade disso. Eu passei muito tempo aqui como diácono, eu ainda preciso treinar outra pessoa. Eu não me sinto à vontade ainda de estar lá em cima, apesar de que o Senhor já viu e me separou. Mas eu tinha essa dificuldade ainda, mas eu vi essa foto lá, irmãos, e trouxe muitas lembranças à minha mente. Tiago, você precisa servir um pouco mais. Você precisa fazer um pouco mais para o Senhor. Você precisa ainda fazer um pouco mais. O Senhor tem cobrado de todos nós, irmãos. Mas isso não pode ser um pesar, porque a obra do Senhor tem que ser feita de maneira leve, agradável para nós. Quando isso se torna um peso, irmãos, a gente precisa chamar a nossa liderança a conversar e dizer, olha, me ajuda em oração. Parece que isso está se tornando um pouco pesado e eu quero que isso volte a ser como era no primeiro amor, aleluia. O Senhor nos dá uma oportunidade de recomeçar todos os dias, irmão, mas nós precisamos ter humildade de reconhecer quando nós estamos nos sentindo cansados, quando nós estamos sentindo que vamos fraquejar em alguma área. A gente precisa reconhecer isso, me ajuda. Nós costumamos dizer, irmãos, e nós somos mesmo uma família. Amém. Uma família não é só da boca para fora, uma família um dá a mão ao outro, irmãos. Uma família, quando vê que o outro está querendo fraquejar um pouco, pega na mão e diz, olha, você vai caminhar mais uma légua comigo. Mas só que agora você não vai sozinho, porque eu vou lhe dar as mãos, você vai comigo também, aleluia. A gente precisa ter isso, irmãos, uns para com os outros. Observar mais. Olha, aquele irmão parece que está um pouco triste. Talvez o pastor não vai conseguir atender a ele, mas eu vou lá dar um abraço. Eu vou lá dizer, olha, as promessas do Senhor ainda se mantêm de pé na sua vida. Aleluia. O Senhor ainda continua te amando e Ele não se esqueceu daquilo que Ele te prometeu lá atrás. Nós nos esquecemos muitas das vezes, mas o Senhor não. Então eu estive vendo essas fotos ontem, irmãos, e me recordei de tantas coisas, aleluia. E eu me perguntei, eu até anotei aqui, irmãos, olha, se Deus removesse tudo que você faz hoje, ainda restaria amor? Tudo aquilo que você desempenha hoje, irmãos, tudo aquilo que você faz, ou aqui, ou no seu trabalho, em qualquer área da sua vida, irmãos. Se Deus removesse essas valências a qual você tem, essas habilidades, essas qualidades, ainda sobraria o amor? Não precisa me responder, mas faça essa autoanálise para você mesmo assim. Se Deus me tirasse de tudo ao qual desempenho, ou aqui, ou na minha vida profissional, ou em qualquer área da minha vida, ainda restaria o amor dele dentro de mim, irmãos. Se não restar isso, irmãos, a gente precisa retroceder um pouco mais. A gente precisa buscar um pouco mais. A gente precisa buscar a ajuda dos irmãos e do Senhor, principalmente. Aleluia. Para que isso volte a ser enraizado dentro de mim. E não vai ser qualquer vento, irmãos, que vai nos levar nem para a direita nem para a esquerda. Então Paulo, irmãos, ele, voltando aqui um pouco mais para o texto, Paulo ele vem nos mostrar verdadeiramente qual é a essência do amor do Senhor, aqui nessa palavra, irmãos. O verdadeiro amor. O verdadeiro amor de Cristo, irmãos, não é aquele que nos aprisiona. O verdadeiro amor de Cristo é aquele que nos liberta para viver o que Ele tem de melhor para nós, aleluia. O verdadeiro amor de Cristo, ele é visto principalmente, sabem o que, irmãos? No nosso caráter. O amor de Cristo, ele é visto nas nossas atitudes. Ele é visto nos nossos passos, nas nossas ações diárias. Isso é, nós conseguimos demonstrar o amor de Cristo sem sequer abrir a boca. Sem sequer abrir a boca. Aquela igreja, irmãos, como eu disse naquele tempo de Corinto lá, eles eram ricas de todas as coisas ali, irmãos. Tanto dom de cura, de milagre, de profecia, de línguas, mas faltava algo mais excelente para com eles. E Paulo queria trazê-los a esse pensamento. Olha, vou fazer um parênteses aqui no 13. No 14 eu vou voltar a falar sobre isso. A ordem no culto, sobre as línguas, sobre as profecias. Mas vocês precisam ter isso aqui enraizado no coração de vocês, antes de avançar um pouco mais. Porque a cura para esses problemas aqui que a igreja de Corinto estava vivendo era o amor, irmãos. A cura para a imoralidade era o amor. A cura para as divisões era o amor. A cura para essa briga que os irmãos estavam levando um ao outro para o tribunal era o amor. Faltava, irmãos, alguém sábio sim na igreja, mas se houvesse amor entre os irmãos ali, não chegaria aquela situação de escarnecer o nome de Cristo, irmãos, para ser julgado por alguma pessoa de fora. Poderia ser resolvido aqui dentro coisas tão pequenas e era levado para os tribunais, irmãos. Os tribunais em Corinto eram em praça pública, todos podiam ver. Ou seja, os pagãos passavam por ali e diziam, olha, aqueles dois crentes ali estão brigando por herança, estão brigando por coisas tão pequenas. E se dizem que são crentes, no domingo estão levantando a mão ali, glorificando e fazendo tantas coisas. Olha que coisas tão pequenas, irmãos, uma falta de amor.
O amor, irmãos, ele podia resolver todos esses problemas aqui da igreja de Corinto. Então Paulo, ele queria trazer essa visão para eles. Olha, vocês precisam entender isso aqui. O amor nós demonstramos, irmãos, realmente no nosso caráter. O amor a qual Paulo está falando aqui, irmãos, não é um amor simplesmente humano, não, irmãos. Era um amor realmente que o termo grego chama de amor ágape. Que é um amor sacrificial, irmãos. Um amor voluntário mesmo. Um amor que, olha, se for para ver o nome do Senhor sendo escarnecido em tribunais, como a palavra nos orienta, então eu vou escolher perder. Se for para levar o nome do Senhor para ser escarnecido, levado à lama, eu vou escolher perder. Eu vou escolher deixar isso de lado, irmãos, mas eu não vou escarnecer o nome do Senhor. Faltava mesmo amor, e eles precisavam enraizar isso na mente e no coração, para que fosse solucionado todos esses problemas. Do capítulo 1, irmãos, até aqui, nós costumamos dizer já desde o início, é problema atrás de problema, irmãos. Não é capítulo por capítulo, não. Essa igreja aqui, irmãos, vivia problema atrás de problema. E Paulo faz esse parênteses aqui para que eles viessem entender, olha, o amor pode solucionar todos esses problemas. O amor pode solucionar todas essas bagunças que vocês estão vivendo aí. Eles sentiam, irmãos, que eram até mais conhecedores do que o próprio apóstolo Paulo, que foi o fundador daquela igreja. Desmereciam até o próprio Paulo. Olha que coisa impressionante, irmãos. Paulo era o pai espiritual deles ali daquela igreja, mas eles até desmereciam o próprio Paulo. Quando eles se diziam assim, olha, eu sou de Paulo, outros diziam, não, eu sou de Apolo. Outros diziam, não, eu sou de Cefas. Outros ainda pior, eu sou de Cristo. Quando ele diz assim, ó, eu sou de Pedro, eu sou de Apolo, mensagem subliminar que aquela igreja estava passando era aqui, ó, eu não sou de Paulo. Eu não sou de Paulo. Ou seja, estavam desmerecendo Paulo ali, que era o próprio fundador daquela igreja. Era alguém que pagou o preço por aquela igreja ali mesmo. Foi a igreja que Paulo amou de maneira especial, mas foi a igreja que mais ele teve problema. Depois Paulo foi enviado para abrir outras igrejas, foi para Éfeso, deixou alguém lá no lugar dele, irmãos. O Apolo ficou lá cuidando, mas ele, sabendo de tantos os problemas, escreveu essa carta aqui. Você imagina então, irmãos, nós estivéssemos passando por problemas e de repente a gente recebe uma carta do nosso pastor presidente, pastor Ivaldo. Como é que nós ficaríamos aqui, né? Epa, será que nós estamos realmente vivendo coisas assim tão difíceis? Talvez foi isso que essa igreja tomou de surpresa essa carta aqui. Olha, foram da casa de Chloe que me contaram, está acontecendo isso, e nós estamos recebendo uma carta do apóstolo para nos orientar, para que a gente volte mesmo à direção do Senhor. Para que a gente volte àquilo que Ele tem nos ensinado lá desde o princípio, aleluia. Paulo não define aqui o amor, irmãos, como sentimentos, mas como atitudes. Nós costumamos dizer no curso de casais também, irmãos, que amor não é um sentimento. Amor é uma atitude diária. Você escolhe amar a pessoa que está do seu lado diariamente. Paixão, irmãos, é algo que vem de maneira avassaladora. Vem hoje e a gente conhece aquela coisa, se apaixona. Daqui a uma semana você pode já estar apaixonado por outro. Nós não, isso não serve para nós. Já fomos lavados e remidos, irmão. Mas, quando eu particularmente, né, não nasci no berço evangélico, então já me apaixonei outras vezes antes de conhecer o amor da minha vida, irmãos. Então eu me apaixonava, daqui a uma semana podia já estar apaixonado por outra pessoa. Isso vem e vai, irmãos. Mas amor não, é uma escolha diária. Eu escolhi amar ela todos os dias e ela tem que escolher me amar diariamente. Então Paulo nos mostra aqui que amor, irmãos, não é um sentimento pura e simplesmente. É uma escolha diária, são atitudes diárias. Você diz assim, eu escolhi amar. Ela tem os seus defeitos, esse meu irmão tem os defeitos dele, eu tenho os meus defeitos, mas eu vou escolher amar o Samuel, ele tem que escolher me amar, aleluia. Porque o amor, irmãos, vai curar todas essas coisas. Através do amor vem perdão, irmãos. Através do amor vem arrependimento. Através do amor vem o diálogo. Através do amor, irmãos, vem a solução de todos os problemas da humanidade. Era esse parênteses assim, irmãos, tão profundo que Paulo queria trazer para a igreja do Senhor. No versículo 7 aqui, irmãos, olha o que Paulo diz que o amor é, olha. O amor, ele sofre todas as coisas. O amor, ele crê em todas as coisas. O amor, ele espera todas as coisas, ele suporta todas as coisas. Olha o poder do amor e o que ele é verdadeiramente. Isso é amar. Isso é o real significado do amor, irmãos. O amor, irmãos, e a gente pode citar alguns aspectos positivos aqui, eu separei. O amor, ele é paciente. Ou seja, irmãos, o amor, ele suporta
muitas das vezes tantas coisas sem retaliar, irmãos. Lá, nós estudamos aqui, irmãos, no estudo passado, o Sermão da Montanha, e as bem-aventuranças de logo lá, bem-aventurados são os pacificadores. Bem-aventurados são os mansos, bem-aventurados são os pobres de espírito, os humildes. Em um mundo em que todo mundo está se gladiando, todo mundo quer guerra, irmãos. Eu nunca vi, parece que a buzina aqui é mais barata, irmão, no trânsito. No Brasil a gente não costumava ver tanto isso não, né? Mas parece que a buzina aqui era mais barata, irmão. Você entra na rotunda e todo mundo já é buzinando, você para no semáforo um instantinho, acendeu ali o verde, parece que você já era para sair a 100, e as pessoas esquecem que o carro vai saindo a 5, a 10, a 20. Vai saindo devagar, vai saindo no tempo dele, irmãos. Mas você já recebe uma pitadela no fundo, é todo mundo querendo uma briga, querendo uma confusão, e o Senhor diz assim, olha, bem-aventurado, mais do que felizes são os humildes, são os mansos, são os pacificadores. Aprender de mim, irmãos, olha como o Senhor fala, aprender de mim. Aleluia. Que sou manso. Irmãos, quando vocês estiverem em dúvida de quem olhar, olhe para o céu. E pegue o exemplo, irmão, de Jesus sempre na Bíblia. Quando vocês estiverem em dúvida de como agir, olhe para o céu, irmãos. Olhe para o céu, aleluia. O amor é paciente, ele suporta mesmo sem retaliar. Suporta pessoas difíceis, irmãos. Mas não porque você é bom. Não é porque você é bom. Essa virtude não é sua, irmãos. Isso não é porque você é bom, é porque você escolheu amar. Você decidiu amar. Como eu disse, amor, irmãos, não é sentimento, são atitudes, são escolhas diárias. Então, se você escolher amar, irmãos, você vai conseguir avançar um pouco mais. Você vai conseguir agradar um pouco mais ao Senhor e fazer realmente a vontade dele. O amor também é benigno, irmãos. Ele age para o bem do outro. Ou seja, altruísta. Você sente empatia pelo problema do outro. Você deseja o melhor para o próximo até do que para si mesmo. É isso que a Bíblia nos orienta, irmãos. Nós sermos altruístas. Olhar para a dificuldade do próximo primeiro. Já pensou, se eu olho para a dificuldade da Flávia, ela vai olhar para a minha. Então, enquanto eu estou cuidando das coisas, muitas das vezes dela, estou orando pela vida dela, ela vai estar orando pela minha. O Senhor vai estar no controle de todas as coisas, vai estar nos orientando a fazer tudo. O Senhor vai estar guardando. Então, irmãos, é isso, a gente pensar realmente no próximo. Quando a gente se entra numa bolha e fica só eu aqui, só eu e Deus. Como a igreja dizia assim, eu não sou de Paulo, não sou de Pedro, não sou de Apolo, eu sou somente de Cristo. Ela estava ali numa bolha. Eu não preciso de ninguém. É só eu e Cristo e acabou, sem mais nada. Se sentiam tão espirituais, irmãos, tão mais, como eu já disse, até mais do que os próprios fundadores da igreja. Vamos sair mesmo dessa bolha, irmãos. E entender que Deus nos criou como seres relacionais. Eu preciso do irmão Valdair, ele precisa de mim, para que a gente chegue no céu de mãos dadas. Se eu não fizer isso, irmãos, se eu olhar para ele e dizer, não, ele parece que está caminhando de maneira... Não é isso, irmão, é só citei o nome aqui. Parece que o irmão está caminhando de maneira irregular e eu não vou trazer ele para perto, então eu não estou me importando com ele, irmãos. Eu não estou me importando com ele. O meu desejo tem que ser sempre o quê? Olha, eu quero ir para o céu, mas eu quero levar o resto para os irmãos também comigo. Eu quero ir para o céu e nós ansiamos isso. Os louvores que foram entoados hoje aqui falam muito do céu. A Ele a honra, a Ele a glória, a Ele todas as coisas, irmãos. Um dia nós vamos ter esse privilégio de vê-lo face a face, sim. Eu vi um testemunho uma vez, irmão, de um cantor que ele é até cego. E as pessoas diziam assim, como é que tu fala que Deus cura, que Deus faz milagre, que Deus é isso, que Deus é aquilo? E por que ele não te curou ainda e você continua falando desse Deus? A resposta dele, bem resumidamente, ele diz assim, olha, talvez se o Deus não me curar hoje aqui, irmão, mas quando eu chegar no céu, a primeira coisa que eu vou enxergar vai ser a face do Senhor. Aleluia, Deus. Acho que é Cleito Camargo, é alguma coisa assim, um bem gordinho que é cego. Depois vocês pesquisam o testemunho desse homem, é muito forte. Ele toca instrumento, eu já comprei muitos instrumentos, nunca aprendi nada. E eu fico assim, meu Deus, como é que esse homem cego sabe tocar o violão daquela maneira, toca a bateria, toca tudo, irmãos. Então serve de inspiração para a gente. Mas a fé daquele homem, muitas das vezes nos inspira, porque ele diz, se o Senhor não quiser me curar aqui nessa terra, não tem problema. Porque quando eu chegar no céu, irmãos, a primeira coisa que eu vou ver vai ser a face do meu Deus. Glória a Deus. Então olha que convicção, irmãos. E por muitas das vezes em coisas pequenas a gente está tropeçando, querendo retroceder, querendo deixar Cristo. O irmão olhou com cara feia para mim, eu acho que eu nem vou mais para a igreja. O irmão, eu não tenho uma roupa para ele. Eu já vi pessoas, irmão, deixar de passar a virada de ano na igreja porque não tinha uma roupa nova. Olha que infantilidade, irmãos. Não foi aqui não, foi lá no Brasil mesmo. Mas olha que infantilidade.
Eu não vou porque eu não tenho roupa nova, os irmãos vão olhar. Irmão, será que o Senhor está se importando com isso? Tem tanto tempo que eu não compro roupa, irmãos. Agora no meu aniversário até ganhei umas aí, glória a Deus. Mas tem tanto tempo que eu não ganho roupa, porque eu não compro roupa, eu venho ganhando aí, irmãos. Quando não vou aqui na ação social da igreja, que sempre tem uma coisinha boa aí, a gente vai se servir. Isso não me diminui nada, irmãos. Isso não me diminui nada. Agora, por isso eu vou deixar de adorar o meu Deus por conta disso aqui que vai ficar na terra, isso aqui vai ficar tudo aqui. Então, irmãos, que a gente venha se preocupar mesmo, mas com o outro também. Lá em Efésios 4:32, irmãos, a palavra do Senhor diz assim, ó, e sede amáveis uns para com os outros, compassivo, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou por causa de Cristo. Olha que palavra poderosa, irmãos. Perdoando-vos uns aos outros, irmãos, como também Deus vos perdoou. O Senhor nos perdoa diariamente. Diariamente, irmãos. São todos os dias Ele tem nos perdoado. E renovado por causa de Cristo que veio à terra. Se entregou por amor a cada um de nós. Não é porque eu mereço, não é porque você merece. Ele veio por amor. Se entregou, irmãos. E todo aquele que crê, irmãos, terá direito mesmo à vida eterna. Então não é porque nós somos bons, não é porque Ele nos amou primeiro. Então não vamos seguir esse exemplo. Vamos ser amáveis uns com os outros. Vamos ser compassivos, perdoar mesmo uns aos outros, como o Senhor nos orienta. Isso é o amor, irmãos, os aspectos positivos. Agora, o que o amor não é? Olha coisas que o amor não é, irmãos. O amor não é invejoso. Ele não compete entre si, irmãos, como essa igreja aqui estava competindo. Essa igreja competia. Ah, tem aquele irmão que fala em línguas e eu ainda não falo. Tem aquele pastor que prega mais dessa maneira e eu não prego. Ô, meus irmãos, Deus usa cada um da maneira que Ele quer, da hora que Ele quer, da forma que Ele quer. E a obra do Senhor essa como essa engrenagem, vai se encaixando no outro, irmãos. Vamos focar no Senhor, adorar a Ele. O amor ele não é invejoso. Quando o irmão prosperar, irmão, se alegre mesmo. Glória a Deus, irmão. Esse irmão conseguiu conquistar algo aqui. Mas que ele possa, irmãos, que esse algo não possa afastá-lo da presença do Senhor. Que ele possa entender, irmãos, que essas bens materiais, e é bom, viu? Deus quer que você coma o melhor dessa terra. Ele é o dono do ouro da prata. Se o Senhor quiser mudar a sua situação, hoje Ele vai mudar. Mas que você não esqueça, irmãos, que se você não tiver amor, se o seu amor por Cristo for menor do que por essas coisas, irmãos, não vai valer de nada. Não vai valer de nada. Então, ame mais a Cristo do que as coisas. O amor, irmãos, ele não é invejoso. O amor, ele não é orgulhoso. Ou seja, não se exalta, não se ensoberbece, né? Eu sou isso, eu sou aquilo, eu que sou bom, né? Uma pessoa soberba, uma pessoa que se exalta todo o tempo. Isso não é amor, irmãos. Isso não é. O amor ele não é egoísta, não busca somente os seus interesses próprios. Samuel, põe aí por gentileza, Filipenses 2, os versículos 3 e 4. O amor ele não é invejoso, o amor não é orgulhoso, o amor não é egoísta, irmãos. Olha, que nada seja feito por contenda ou por vanglória, mas com humildade na mente. Cada um considere os outros melhores que a si mesmo. Não atente cada um para as suas próprias coisas, mas cada qual também para as coisas dos outros. É o pastor Tiago que está falando isso aqui, irmãos? É a palavra de Deus. Amém. Então, contra ela, irmãos, não há argumento. A gente sabe que nisso aqui não há um erro, irmãos. Não há uma vírgula, um ponto que foi posto aqui de maneira aleatória. Tudo tem um propósito e atingir o nosso coração. Para que transforme, para que haja mesmo essa transformação em nós. Ou seja, se fosse somente minhas palavras aqui, você podia até questionar, mas será que é esse mesmo ou ele está falando da boca para fora? Mas é bom, irmãos, quando a gente fala e usa a Bíblia, irmãos, porque não há questionamento para com isso. Ou a gente cumpre ou a gente vai estar em desobediência. E aí já não é responsabilidade nossa. É cada um que tem a sua responsabilidade pessoal. Né? A gente pode estar ajudando na caminhada, mas cada um, irmãos, tem que ter sua busca pessoal também no Senhor. Ou seja, se a gente praticar aquelas coisas ali, irmãos, olha, é a receita. Pense no seu irmão que está do seu lado também. Se puder, faça mesmo aquilo que você pode fazer. Aleluia. Irmãos, essa lista que eu estou citando aqui, olha, o amor é paciente, é benigno, não é invejoso, não é orgulhoso, não é egoísta. Essa lista ela funciona, irmãos, muitas das vezes como um espelho mesmo espiritual para nós. Revela o quanto ainda nós estamos longe do padrão de Cristo.
Nós estamos muito longe, irmão, do padrão de Cristo. Quando a gente faz uma análise assim, nossa, diária, eu estou praticando essas coisas? Eu estou praticando o que o amor nos ensina, que ele é paciente, que ele é benigno, que ele é altruísta, ele não é orgulhoso, não é invejoso, ele age com paciência para com o outro. Será que eu estou agindo dessa forma, irmãos? Será que sabe quando é que nós vamos conseguir? Quando nós nascermos de novo, da água e do Espírito do Senhor. Quando nós nascermos de novo em Cristo, irmãos, nós podemos servir a Ele por 50 anos, irmãos. Se nós não nascermos de novo, não adiantou nada. Se nós não tivermos esse amor enraizado dentro de nós, não adiantou nada, irmãos. Então, vamos praticar um pouco mais em relação a isso. Meu Deus, a hora já avança ali. Então essa é a descrição, irmãos, do padrão de Cristo que Ele nos deixou. Cristo ele foi paciente com os pecadores e Ele é paciente conosco até o dia de hoje. Cristo não buscou sua própria glória, pelo contrário, Ele suportou até a morte de cruz, irmãos. Lá em João 4,34 Ele diz assim, olha, o meu alimento é fazer a vontade do meu Pai. Ou seja, Ele não buscou glória para Ele, não. Ele suportou até a morte de cruz. Suportou por amor a mim e a você. Ele podia, irmãos, passar daquilo, ele era homem, mas ele ao mesmo tempo era Deus, sim. Mas precisava ser cumprido um propósito, irmãos, para que nós pudéssemos ter acesso novamente ao nosso Criador. Foi através da morte de Jesus, irmãos, que Ele restabeleceu esse acesso, olha, entre o homem e Deus novamente. Já não existia mais ninguém justo e capaz de fazer isso. Então, como eu já disse, o amor inclui perdoar, irmão, desenvolva mesmo esses frutos. E outra pergunta que eu deixo, as pessoas ao seu redor experimentam esse amor através de você, da nossa vida? As pessoas que estão se aproximando de nós, estão experimentando esse amor de Cristo? A gente tem que se perguntar mesmo essas coisas diariamente, irmãos. Do 8 ao 12 aqui, irmãos, Paulo vai nos falar que o amor ele é superior aos dons. Quando ele começa a dizer, olha, o amor nunca falha. Paulo mostra que os dons, irmãos, eles são temporários, cessam, e eles vão cessar com a consumação de Cristo. Quando ele voltar, irmãos, não vai existir mais profecias, porque ela vai ser cumprida com a volta dele, aleluia. Ela vai ser cumprida, irmãos. As línguas vão desaparecer, porque no céu nós vamos falar um único idioma. Nós vamos falar somente um idioma, então essas coisas vão desaparecer. Todo o conhecimento que você tem hoje, irmãos, vai desaparecer também, mas tem uma coisa que não vai passar nunca, irmãos. Tem uma coisa que você pode viver aqui, você vai viver lá no céu também, porque eu tenho convicção que nós vamos para lá. Tem uma coisa que você vai viver aqui lá, é o amor de Cristo, aleluia. É esse amor que você tem uns para com os outros. Tudo isso vai passar, irmãos. Línguas vai passar, profecias vão passar. São coisas que o Paulo incentivava a gente a buscar assim, enquanto a gente está aqui na terra. Mas tudo isso, irmãos, quando o Jesus voltar novamente para buscar a igreja dele, porque ele nos prometeu e nós temos convicção que ele vai voltar. Você precisa dessa convicção se você ainda não tem, irmãos. Jesus vai voltar. E se ele vai voltar, irmãos, tudo isso vai se cumprir na vida dele. Então tudo isso vai passar, por isso que Paulo nos mostra, olha, é importante, busca mesmo isso hoje, irmãos. Vai edificar aquele irmão que muitas das vezes está um pouco mais desanimado, está um pouco mais fraco. Talvez você tenha uma palavra de ânimo, uma palavra de profecia. Deus ele mostra alguma coisa. Você pode ser usado para aquela pessoa. Isso é bom também. E o Paulo incentiva, mas tem uma coisa mais excelente ainda. Que nós vamos viver aqui já experimentando, irmãos. Nós já estamos experimentando e vamos viver a plenitude do amor quando nós estivermos face a face com o nosso Senhor. Aleluia. O amor agora, irmão, agora nós vivemos o imperfeito, o nosso conhecimento é parcial, a revelação do Senhor ainda ela é incompleta, irmãos. Mas como eu disse, o amor já é participação da realidade eterna. Nós já estamos participando, irmãos, da eternidade, vivendo o amor do Senhor aqui nessa terra. Nós já estamos experimentando um pouquinho daquilo que nós vamos viver lá, sim. O que nós temos agora é imperfeito, o nosso conhecimento de Cristo é pequeno ainda, irmãos. Como eu disse, não existia ninguém que fosse capaz de conhecer todos os mistérios do Senhor. Não existia ninguém, não existe ainda ninguém capaz de fazer tudo isso, irmãos. Mas o amor, irmãos, ele é eterno. E no futuro, irmãos, o que nos espera? Nós vamos ter o pleno conhecimento, porque nós vamos estar vendo ele face a face. O que nós vemos agora, irmãos, como foi dito na palavra, agora vemos como um espelho, no versículo 12. Olha, porque agora vemos através de um espelho sombrio. Naquele tempo, irmãos, da igreja de Corinto,
Não era esses espelhos que nós temos em casa. Tem espelho hoje em dia que tem até YouTube, ou Bluetooth, tem tanta coisa, tem espelhos aí tão modernos, que deixa a gente até mais bonito. Parece que não está refletindo nem a nossa imagem. Eu ando passando tanto creme aqui para tirar umas coisas, mas tem que comprar outro espelho. Acho que tem que comprar um espelho desse que mude a fisionomia. Mas o espelho naquele tempo da igreja lá de Corinto, irmãos, ele era metais polidos, ou seja, era visto de maneira assim, imperfeita, era visto de maneira mesmo sombria ali, não dava para ver com tamanha clareza. Ou seja, Paulo faz uma comparação do que aquilo que nós conhecemos do Senhor hoje. Daqui, nosso pleno conhecimento dele ainda é pequeno, ainda é imperfeito, nós não vemos de maneira tão clara, irmãos. Mas nós precisamos entender, e a palavra nos garante que vai ter um dia que nós vamos vê-lo face a face. Amém. Olha, porque diz assim, mas então veremos face a face. Nós vamos ver, irmãos, o Senhor face a face mesmo. Em parte conhecemos, então o veremos face a face. Lá em 1 João 3,2, olha que palavra poderosa, irmãos. Olha que palavra poderosa. Olha. Amados, agora somos filhos de Deus. E ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Mas sabemos que quando Ele aparecer, haveremos de ser semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo assim como Ele é. Eu vou ler de novo aqui, acho que vocês não entenderam. 1 Pedro 3,2. Amados, agora somos filhos de Deus. E ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Mas sabemos que quando Ele aparecer, porque Ele vai aparecer, irmãos, haveremos de ser semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo assim como Ele é. Nós vamos ter esse privilégio de vê-lo como Ele é. Quem é que já teve esse privilégio de ver Cristo, irmão? Nós não tivemos. Mas um dia nós vamos ter esse privilégio de ver verdadeiramente como Ele é, face a face, irmãos. E de maneira perfeita, com o nosso corpo glorificado lá na glória eterna com o nosso Pai. E vamos ter o privilégio, como os anjos dizem assim todos os dias: Santo, 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 e adorá-lo em todos os tempos. Olha que privilégio, irmãos, você vai ter. Você vai ver como Ele é. Então, irmãos, nós não devemos construir a nossa identidade em dons que não são eternos, irmãos. Construa sua identidade em amor, irmãos, que é uma coisa que vai ficar para a eternidade. Busque os dons, irmãos, mas isso não pode superar o seu amor. Se nesse dom ao qual você está buscando não tiver amor, irmãos, de nada vai valer. Você vai passar aqui por essa terra, você vai até operar milagres, você vai distribuir vai operar até curas. Você vai ter o dom da fé, irmãos, capaz de mover até uma montanha, como a palavra diz. Se você tiver a fé tão pequena como um grão de mostarda, irmão, você pode até mover montanhas. Se bem que na história do cristianismo a gente nunca conheceu ninguém que foi capaz de mover uma montanha de um lado para o outro, né? Mas se a palavra nos garante, irmão, pela fé, é capaz de acontecer sim. Talvez a nossa fé ainda não esteja tão pequena como um grão de mostarda. A gente precisa mesmo exercitar essa fé. Se o Senhor disse que pode acontecer, pode, irmãos, mas ainda ninguém foi capaz de mover um monte para o outro, né? A gente tropeça em coisas pequenas, agora em um monte, ainda não vi ninguém tropeçar assim, porque a gente avista já ao longe, né? Então, irmãos, vamos desenvolver esse amor, desenvolver a nossa identidade em coisas eternas, irmãos. O nosso relacionamento, irmãos, aqui para o Senhor importa muito mais do que somente esses dons espirituais. O relacionamento que eu tenho com meu irmão aqui, irmãos, se eu não for para o céu e levar ele, irmãos, ao Senhor, se eu não conseguir levar ninguém comigo, ao Senhor, parece que eu passei por essa terra em volta. Busque a sua salvação, mas tem que levar o outro sim também, irmãos. Aleluia. O amor é maior que todas as virtudes. Eu já vou estar finalizando, que a hora já vai avançar ali. No versículo 13, vai dizer assim: e agora permanecem a fé, a esperança e o amor. Essas três, mas a maior destas é o amor. Mas por que Paulo está dizendo aqui que a maior dessas coisas é o amor? Acho que na mensagem toda vocês já entenderam, irmãos. Porque, olha, a fé, ela cessará. Aqui fala até no capítulo 12, irmãos, fala a respeito aqui do dom de fé, o dom de cura, o dom de profecias, de línguas. Mas tudo isso cessará, irmãos, quando nós vermos. A fé é necessária agora. Nós precisamos acreditar que Ele foi, que Ele vai voltar, que Ele está no controle da nossa vida. Nós temos que ter essa fé agora. Agora precisamos sim. Mas quando Ele voltar, irmão, já não vai ser mais necessário, porque vai se cumprir
nele, aleluia, vai se cumprir no Senhor. A esperança, irmão, sabe por que o amor é maior que todas essas coisas? A esperança, ela se cumprirá. Isso nos aponta para o futuro, quando ele voltar também, irmãos. Mas o amor é algo que é eterno. A fé vai se acabar, irmãos, porque vai se cumprir. A esperança também. Mas o amor é algo que vai ser levado para a eternidade mesmo. Em Colossenses 3,14 diz, olha, e sobre todas as coisas, revestivos de amor, que é o vínculo da perfeição. A palavra do Senhor, ela é maravilhosa, irmãos, e é gostosa de ler assim, é tão confortante, irmãos. O vínculo da perfeição, ele é o amor. Não são dons, irmãos, essas coisas vão passar. Busque mesmo, mas tudo vai passar por aqui. Lá no céu não vai existir pastor, não vai existir apóstolo, não vai existir nada disso. Vai existir filhos de Deus. Amém. Glória a Deus. Vai existir mesmo aquele que serviu aqui e cumpriu a sua missão e o Senhor enviou. Não vai existir nada disso. Não tem ninguém que é maior do que um ao outro aqui, irmãos. Não tem ninguém que é maior. Nós somos irmãos em Cristo e vamos juntos para esse céu. Amém. Olha, irmãos, uma vida cristã madura, ela é marcada não por dons, mas por amor. Cristianismo sem amor é uma contradição. Eu não posso dizer que eu ministro as boas novas do Evangelho, eu vivo o cristianismo do Senhor, tudo aquilo que Ele nos ensinou, se eu não tiver amor para o próximo, isso é uma contradição. Como é que eu digo que amo a Deus se eu não amo o irmão que está do meu lado? Aquelas duas coisinhas que o Senhor resumiu a Bíblia, quando é amar a Ele acima de todas as coisas. Mateus 22, a partir do 37 diz ali, amar a Deus acima de todas as coisas. E o segundo é semelhante a esse, amar ao próximo como a ti mesmo. Isso resume tudo, irmãos. Ame a Ele acima de todas as coisas, mas ame ao seu próximo como a ti mesmo. A pastora deu um exemplo aqui semana passada, a pastora Maria disse, quem é que consegue pegar um martelo e bater na própria mão, né? Você vai querer machucar o seu próprio corpo? Não vai, irmãos. Então, se você tem que amar o seu próximo como a ti mesmo, você não vai machucar aquele que está do seu lado. Você tem que amá-lo como se fosse o seu próprio corpo. Olha que coisa impressionante. Que mensagem poderosa que é. Se alguém observar, irmãos, a sua vida, verá Cristo através do amor. Lá em 1 João, capítulo 4, versículo 8, a parte B, diz assim, olha, Deus é amor. Isso aqui fecha tudo, irmãos. Deus, Ele é amor. Então, irmãos, uma religião sem amor, ela é falida, irmãos. O amor não é opcional, ele é essencial para conosco. Os dons, eles são insuficientes sem caráter. E para finalizar, irmãos, olha, João 13:34 diz assim, um novo mandamento eu vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que vós também vos ameis uns aos outros. Amém. Nós vamos ficar por aqui. Pai, nós te louvamos, Senhor, te agradecemos. Pai, que essa palavra possa estar enraizada mesmo no nosso coração, Senhor. Que nós possamos buscar mesmo, Senhor, como o apóstolo Paulo nos orienta, Pai. Buscar mesmo os dons, Senhor, para nos revestir de poder. Possamos buscar mesmo o revestimento do céu, Senhor. Mas que nós possamos entender que há uma coisa ainda mais excelente. Que todas essas coisas vão cessar, vão ficar por aqui ainda. Mas tem algo que é eterno e que está escancarado para todos nós. Talvez alguém aqui, irmãos, pode não ter acesso a falar em línguas, pode não ter acesso a profetizar, pode não ser revestido de dons, de milagres, de poder, irmãos, mas o amor está acessível a todos nós. Que nós possamos buscar esse amor de Cristo e poder exalar através de nós para com o próximo esse amor que é tão poderoso. Que nós possamos buscar as coisas do céu e quando o Senhor voltar para nos buscar, nós possamos ir para a glória, porque nós temos a convicção que nós vamos ver o face a face um dia, porque a Tua palavra é que nos garante, Senhor, e nós sabemos que não há um erro sequer nela. Então nos ajuda, Pai, desenvolve mesmo esse amor dentro de nós, que a Tua igreja possa amar mais, que a Tua igreja possa perdoar mais, que a Tua igreja possa se arrepender mais, que a Tua igreja possa ser paciente cada vez mais, possa ser benigna cada vez mais para com o próximo, que possa ser altruísta, sim, Senhor, se preocupar com os problemas dos outros, que nós, Pai, não possamos ser invejosos, que nós não venhamos a ser orgulhosos, que nós não venhamos a ser soberbos, que nós não viemos, Senhor, a viver como o mundo vive, porque nós somos diferentes, nós somos separados mesmo, Senhor, e o Senhor escolheu cada um aqui para uma grande obra.
glória. Ajuda mesmo, Pai, desenvolve esse amor em nós e através de nós possa exalar para todos à nossa volta. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. E você que pode, aplaude ao Senhor. Amém? Vamos colocar de pé. E nós possamos guardar essa palavra no nosso coração, né? Foi muito do que a gente falou na quarta-feira, né? Sobre o amor, e até citamos 1 Coríntios 13, não foi? Então, é o Senhor confirmando a palavra dele. Glória a Deus. Foi pregado semana passada, foi pregado quarta-feira, foi pregado hoje. Nós possamos nos encher desse amor. Por nós mesmos, nós somos egoístas, né? Nosso amor, ele é egocêntrico. Mas o amor do Senhor é aquele amor incondicional. É apesar de nós, vai para além de nós, é apesar do outro. Amém? Que o Senhor guarde mesmo, que nós guardamos mesmo essa palavra no nosso coração, não só de ouvir, mas de praticar para a glória do Senhor Jesus. Amém? Assim nós seremos aperfeiçoados como corpo. Amém? Querido, só para avisar, domingo nós temos o nosso culto da família. Nós estamos também já planejando o nosso próximo café com as mulheres, especial de Dia das Mães, que vai ser a princípio no dia 2, né, aqui sábado de manhã, o nosso café, a ministração, aquele momento gostoso de testemunho, né, um momento de compartilhar mesmo. Foi tão não vai tanto foi. Quem não vai poder mesmo vai estar lá. Não sei. Mas foi tão bom, foi tão edificante, né? Deus falou tanto conosco que nós vamos tentar manter mais periodicamente esses cafés aqui. Amém. Por quê? Porque vem pessoas de fora, né? A gente, às vezes a pessoa vem para o culto, ela não vem. Mas quando a gente convida alguém, olha, vai ter um café, em tal lugar lá na igreja vai ter um café. E veio mulheres aqui de fora, né? E foram edificadas e testemunharam. Várias delas que não são da igreja tiveram o testemunho de compartilhar. Nós fizemos uma dinâmica onde elas podiam se expressar ali. E foi tão gostoso, né? E elas foram edificadas com o exemplo das outras e também puderam nos edificar com o seu testemunho, amém? Os homens. Aí, eu sei. Se tiver churrasco, a gente vai ajudar, né? Com certeza. Aí eu volto. Aí nós estamos juntos. Mas em breve, né? Em breve a gente vai começar a marcar, assim que aquecer um pouquinho. A gente já vai começar a ir para a rua de novo, como foi no verão passado, né? No verão passado a gente fez culto na praça. Por mim, os cultos de estúdio quarta-feira, tudo na rua, né? Porque a igreja precisa ser vista pelas pessoas, né? Mas de uma forma que eles queiram ser igual, não de uma forma que a gente vai espantá-los, né? Mas que eles possam querer fazer parte desse corpo. Amém? Olha, eu coloquei no meu status, dia 25/4, às 3h30, a Atos vai estar promovendo uma ação que é um bate-papo atípico, roda de conversa, sobre o autismo. Então lá vai falar sobre as famílias atípicas, né, que eles chamam, onde tem pessoas que têm o autismo. Vão falar um pouquinho sobre como ajudar a compreender as necessidades dessa família, uma roda de conversa entre os pais, melhoria na zona do entroncamento, no caso como será lá, né, mas sabemos que todos seremos também beneficiados, como, né, a melhorar a acessibilidade e a aprendizagem dessas crianças. Então, você que conhece alguém ou tem, né, baixar esse volume. Uma criança atípica, né, com algumas apresentam, né, alguns sintomas. Então, olha, é um bom dia para a gente ir lá aprender um pouquinho mais e saber como lidar. Às vezes até na igreja a gente vê uma criança que não para, a gente olha com cara feia, né? A gente fala criança mal educada, que criança é isso, e na verdade não é. Não se trata de educação, né? Se trata que ela tem ali, né, um TDAH, um autismo, alguma coisa. Então nós como igreja também, mesmo que às vezes não tenhamos na família, às vezes até para nos entender, que às vezes a gente não sabe, né? Mas também para a gente
olhando com esse olhar de compaixão, de amor e que todos, né, se sintam acolhidos, né, no nosso meio. Amém? É isso? Amém, igreja, dessa vez. Irmãos, estamos encerrando já. Nós convidamos os obreiros para estar depois em uma reunião juntos, né? Então, espero aí depois a gente estar tendo essa conversa. E olhar, irmãos, a necessidade do nosso irmão. Então, a palavra que nós fomos ministrar é sobre amor. O amor que recebemos de Deus, nós podemos também, somos chamados a estarmos contribuindo também através do amor. Então você está vendo que o teu irmão está sofrendo, que o teu irmão está padecendo, o teu irmão tem dificuldade, ajude. Assim como nós, irmãos, já fomos ajudados muitas vezes, e agora, quando a gente tem a oportunidade, a gente vai ajudar. Então, a demonstração do amor é essa. Ver a necessidade do irmão, estar sendo este que também age em amor. E o Senhor vai nos acrescentando a comunhão e a graça e os benefícios, né, de estarmos tendo essa comunhão. Jesus, amém? Vamos estar encerrando. Pai, obrigado pelo teu cuidado, obrigado, Senhor, pela tua palavra, obrigado, Senhor, pois o Senhor já demonstrou, Pai, o teu grande amor para conosco. O Senhor lá na cruz também, Senhor, trouxe sobre nós, Pai, a expressão máxima de amor que se possa ter nessa terra. Morreu em nosso favor. E assim, Senhor, queremos corresponder a este amor. Queremos, ó Deus, estar, ó Pai, agradecendo a Ti, Senhor, estar tendo uma vida, Senhor, de gratidão aqui nessa terra, Pai, e estarmos compartilhando também, né, este amor àqueles que estão à nossa volta. Possamos caminhar juntos como igreja, como filhos da promessa, como servos do Senhor, Deus, que obedecem a Ti, Pai, em amor também. Assim oramos, ó Deus, para que essa graça seja sobre nós hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Estenda suas mãos assim, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus nosso Pai e as doces e eternas consolações do Espírito Santo estejam sobre todos, hoje e para todos sempre. Todos dizem: Amém. Maranata, Ora vem, Senhor.